ou mal compreendidas. Ficou em dúvida sobre isso? Eu também. E é por isso que eu convidei a doutora Auri Vieira para vir conversar com a gente, porque ela é uma pediatra especialista em autismo. E a gente vai aprender com ela a identificar desde pequenininho, né, doutora? Pode chegar aqui. Obrigada pela presença. Obrigada. Obrigada, doutora. Pode chegar aqui? Pode sentar. Agora, gente, eu estava conversando com a doutora nos bastidores ali, e aí eu perguntei para ela, porque ela é uma pediatra especialista em autismo. Eu falei, gente, mas ele levou um boom há muito pouco tempo. E a doutora me falou que há uns 4, 5 anos, quando a doutora começou a fazer especialização, que também veio toda essa crescente no assunto, né? Exatamente. Uma das questões que está relacionado com esse aumento no diagnóstico é exatamente a informação. Então, se passou a divulgar mais, a maior divulgação e há também melhora nos critérios do diagnóstico do autismo. Então, tem as duas coisas. Eu tenho mais acesso. Então, na pandemia, a gente teve um boom de informações, de cursos, de lives, de tudo. Enquanto isso, toda a comunidade científica continua estudando sobre o tema, mas as pessoas passaram a acessar mais facilmente. E ao longo dos últimos anos também nós tivemos melhora, ou seja, os critérios de diagnóstico, que por vezes ele já foi classificado junto com a esquizofrenia, para se ter ideia. Olha só. Então, esses critérios, ao longo dos anos, foi passando por modificações, foi se compreendendo mais o transtorno e aí facilitou o diagnóstico. Por isso, associado a isso, nós temos também aumento nos fatores ambientais, nos fatores de risco também. Porque a gente viu a situação da Letícia Sabatella com 52 anos. E aí a gente teve esse assunto ligado ao diagnóstico das mulheres. Mas vamos voltar para os bebezinhos, para as criancinhas, porque é deles que a gente está começando a perceber e as mãezinhas de casa também a perceberem a situação, porque realmente é difícil. Com certeza, o nosso maior cuidado e trabalho é exatamente em identificar de forma o mais precoce possível esses sinais nessas crianças. Então, nós pediatras que acompanhamos a criança desde o nascimento, muitas vezes a gente acompanha desde antes do nascimento, na gestação. Mês a mês a gente está vendo aquela criança. Então, tem sinais que nós já podemos perceber de forma muito precoce. E a resposta, quando a gente identifica isso precoce, é muito diferente. Por quê? Porque é um cérebro que está em desenvolvimento. Se eu estimulo, se eu dou o estímulo adequado, eu consigo um resultado muito mais satisfatório do que quando eu identifico mais tardio. Por isso, a nossa busca hoje, a média de diagnósticos aqui no Brasil é ali em torno de 5 a 8 anos de idade. De 5 a 8. Então, é muito tarde, a gente perde um período que é crucial do desenvolvimento das crianças. Então, desde os primeiros meses de vida já é possível, sim, nós identificarmos alguns sinais. E isso justifica até o porquê de determinados prejuízos e comportamentos que a criança apresenta mais para frente. Agora, doutora, desde quando está pequenininho na amamentação, você consegue observar que o teu bebê ele pode ter algumas características de autismo? Sim, com certeza. Uma das características mais marcantes e que muita gente escuta falar, mas não compreende o porquê, é o contato visual. Ah, faz contato visual? Não faz contato visual? Mas o contato visual é muito importante. Por quê? Porque todo o nosso processo de comunicação e de linguagem se dá por imitação. E como que eu imito? Olhando, observando. Então, você vê que um bebê, no primeiro mês de vida, o bebê já é capaz de fixar o olhar na mãe por até 5 minutos. Então, se um bebê que tem um déficit nesse contato visual, por menor que seja, ali em torno de uns 15%. Você percebe que com o passar do tempo, esse déficit vai causando um prejuízo cada vez maior? E por que a criança demora mais com o desenvolvimento da linguagem? Porque ele não observa a face. Ele tem essa dificuldade, então ele observa, ele se liga muito ao detalhe. Por que muitas vezes o bebê fica girando o carrinho? Isso. Porque ele não percebe o todo, ele não percebe que o carrinho, ele acelera, ele freia, ele sobe, ele desce. Ele vê aquilo, porque é o que ele está acostumado. Então, muito dos prejuízos e dos sinais que a gente observa, as pessoas não compreendem. Ah, mas gosta de enfileirar, gosta de empilhar, girar a rodinha. Por quê? Porque ele é muito fixado a partes, ele se conecta a partes.
e tem esses comportamentos. Então, a gente consegue um bebê, por exemplo, que está amamentando e ele não fica ali vidrado na face da mãe, opa. Agora, é interessante isso que a doutora está falando, porque, gente, olha só, quando você está dando mamar para o seu bebê, né, você está com ele aqui e você dá um mamazinho ali para ele, porque a gente sabe que amamentar o bebê é fundamental, enfim. E tem também a troca de carinho e a troca de afeto. Mas depois do que a doutora me contou, não é só isso. Não é a troca de... É a troca de carinho, é uma amamentação que é importante. Mas quando você está dando mamazinho para o teu bebê, você olha para ele, mas ele não olha para você e fixa em outro ponto, eita, sinal de alerta tá aí. Exatamente. Ou você tá ali brincando com 2 meses, o bebê já sorri. Já! Lembra de quando você vai ver um bebezinho ali e que você ri, você fala alguma coisa, ele dá aquela risada? Então, isso é importante, essa troca, essa reciprocidade na interação. Assim que a gente desenvolve a linguagem, é muito mais do que falar. A fala é uma consequência. Então, aquele bebê que você vai lá e brinca e ele parece que meio alheio àquilo, ele não se importa muitas vezes se você se afasta ou se aproxima dele. Então, a gente tem que estar com o alerta ligado. A doutora também me falou na questão da irritabilidade. Exatamente, por conta de questões sensoriais muitas vezes, então o bebê não consegue falar ou expressar o que ele sente. Então, muitas vezes, bebês que são extremamente irritados ou têm dificuldade ali na hora de pegar o seio materno ou dificuldade na introdução alimentar. Opa, será que eu não tenho aqui uma dificuldade sensorial, uma desregulação sensorial? E todos esses detalhes chamam a atenção e não quer dizer que seja um diagnóstico, mas quer dizer que eu tenho que estar atenta e que muitas vezes eu já consigo estar estimulando e estar intervindo, ajudando essa criança. Agora, é muito bacana a gente falar sobre isso, porque quanto mais você consegue precocemente ver alguns sinais, você consegue trabalhar e fazer um tratamento, mesmo que ele não tenha o autismo. Mas se por acaso o meu filho for autismo, como eu vou conseguir ajudar ele? Porque para nós, mãe, a gente também se sente culpada por várias situações. E essa é uma delas. E aí eu pergunto para a doutora, como fazer, como cuidar, né? Porque ser mãe não é fácil. Exatamente. Então, o momento do diagnóstico tem que ser um momento de conexão do profissional com aquela família. Eu não posso simplesmente lançar um diagnóstico ali e dizer, eu preciso que você faça isso e isso como uma receita de bolo. Eu preciso compreender a realidade daquela família, tá orientando sobre cada membro da família qual o seu papel, que a gente não pode jogar tudo nas costas da mãe, que a mãe tem um papel importante, mas sempre ressaltar sobre o cuidado com ela também, dela ter esse cuidado com a sua saúde, com o seu bem-estar, porque senão ela não consegue manter um cuidado do outro. Como que a gente cuida do outro se não estivermos bem? Então, orientação sobre cursos que ensina sobre o autismo, que ensina como estimular o autismo, que ela vai conseguir avaliar se aquela intervenção que está sendo feita está fazendo efeito, está sendo adequada. Então, tudo isso, a capacitação, os direitos, tudo isso é importante a gente estar passando para a família, para que eles tenham uma base, porque senão eles ficam perdidos. Nossa, recebi um diagnóstico, e agora? O que eu faço com isso? Agora, o melhor de tudo, gente, a gente tem a internet aí com muita informação. Muita informação. Muitas vezes dela ruim, mas muitas delas também boas, né, doutora? Então, a gente está se informando, está conversando. Porque eu também perguntei uma outra coisa para a doutora, porque eu queria saber se o autismo é hereditário. E a doutora disse que não, né, doutora? Exato. Nós temos toda a carga genética, fatores genéticos, mas nós temos ali a influência do meio, que é a epigenética, interferindo na manifestação daqueles genes. Então, nós temos aí inúmeros fatores, né, relacionados a isso. Desde a idade dos pais, prematuridade, doenças maternas, aí tem uma gama de fatores relacionados. Agora, o mais importante de tudo é que a gente tem, então, que ter como essa, vamos dizer assim, a gente tem que ter... Porque nós temos um preconceito, né? A gente tem um preconceito aí e tem que acabar com isso. Porque o autismo, gente, ele é uma pessoa normal. Olha a Letícia Sabatella. Nós temos advogados que são autistas. Então, não é porque o seu filho tem essa síndrome que ele vai
parar de viver ou parar com o mundo. Exatamente, exato. E a gente tem níveis de suporte, né? Nós temos os severos, que vai demandar um cuidado, muitas vezes um cuidado para sempre, mas nós temos nível 2, nível 1 e às vezes até o nível 3, que quando a gente trabalha de forma muito precoce, a gente consegue desenvolver a funcionalidade. Então, não é que eles que eles não tenham dificuldades, mas quando a gente trabalha essas dificuldades, eles superam e conseguem fazer absolutamente tudo. Como a gente também tem muita dificuldade, né, doutora? Cada um com as suas. Não, a gente tem muita dificuldade. E que precisamos trabalhar. Ixi, todo dia nós trabalhamos, viu? Agora, doutora, muito obrigada por a doutora ter vindo. A gente sabe que a agenda é corrida. E eu fico muito feliz da doutora ter vindo e ter trazido essas informações pra gente. Eu que agradeço por estar trazendo, porque as famílias precisam. A gente vê o quanto eles ficam, nossa, mas eu não sabia. Perdidos. E é isso que a gente quer aqui, fazer vocês ver mais sobre toda essa situação. Quero agradecer mais uma vez a doutora, muito